Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, se dedicando aos estudos. Pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações, ok? Turma, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, Cinética Química. Cinética Química, a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam nessa velocidade. Bom, a nossa aula nós vamos trabalhar os fatores que influenciam na velocidade das reações, só que através da resolução de questões, a resolução de exercícios. Então vamos trazer alguns exercícios, vamos comentar, chegar à resposta e com isso nós vamos revisar os fatores que influenciam na velocidade das reações. Bom, quais são esses fatores? Vamos recordar rapidamente. Olha só. Os fatores são a área de contato entre os reagentes, certo? A temperatura e, portanto, a energia de ativação, os catalisadores e a concentração dos reagentes, né? O que nós podemos destacar para vocês? Olha só. Quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, então, maior será a possibilidade de choques entre os reagentes. E quanto mais choques, maior a velocidade da reação. Então, quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da reação, certo? Quanto mais pulverizado, né, triturado os reagentes estiverem, maior será a velocidade da reação. Bom, a temperatura. Bom, a temperatura, ela gera... Se a gente aumentar a temperatura, estamos aumentando a energia cinética das moléculas. A velocidade das moléculas. Então, quanto mais as moléculas, quanto mais rápidas essas moléculas estiverem, maior será a probabilidade dessas moléculas se chocarem. Choque eficaz, gerando os produtos, certo? Então, o aumento da temperatura leva a um aumento na temperatura leva a um aumento na cinética, na velocidade das reações, né? A energia de ativação, sabemos que é uma barreira energética. Ela está muito ligada à ação dos catalisadores. O catalisador ele vai gerar um caminho alternativo para a reação com base numa diminuição na energia de ativação. A energia de ativação é uma barreira energética. Quanto maior a barreira, mais lenta. Quanto menor a barreira, mais rápida a reação. Então, os catalisadores, eles promovem a diminuição da energia de ativação, com isso acelerando a reação química. E a concentração dos reagentes, né? A quantidade dos reagentes. Então, quanto mais reagentes tivermos, mais fácil, né, será o encontro desses reagentes. E com isso, nós vamos ter uma velocidade maior. Então, esses são os fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. Agora, vamos trabalhar algumas questões, ok? Primeira questão. 3 experimentos foram realizados para investigar a velocidade da reação entre o ácido clorídrico, né, o HCl aquoso, e o ferro metálico. Para isso, foram contadas durante 30 segundos as bolhas de gás formadas imediatamente após os reagentes serem misturados. Em cada experimento, usou-se o mesmo volume de uma mesma solução de HCl e a mesma massa de ferro, variando-se a forma de apresentação da amostra de ferro e a temperatura. O quadro indica as condições em que cada experimento foi realizado. Bom, aqui está o resumo do experimento, certo? Nós temos aqui o ferro. Esse ferro ele vai se encontrar ou na forma de prego ou na forma de palhinha de aço, né? Palha de aço. E a temperatura onde essas reações aconteceram. Bom, a questão pede o seguinte, ó. Assinale a alternativa que apresenta os experimentos na ordem crescente do número de bolhas observado. Bom, na ordem crescente, né? Do menor para o maior.
menos borbulhamento para mais borbulhamento. Ou seja, da reação mais lenta para a reação mais rápida. É o que ele quer no frigir dos ovos, da reação mais lenta para a reação mais rápida. Bom, a reação mais lenta, ela vai acontecer da seguinte forma, né? nas seguintes condições. Com menor superfície de contato, aí eu vou utilizar o prego, né? Menor superfície de contato, e na menor temperatura. Então, prego e menor temperatura seria a situação 2. Então, vamos começar pelo experimento 2. O experimento 1, ele vai ter uma velocidade intermediária, né? Porque eu tenho o prego, né, na forma de prego, o ferro na forma de prego, menor superfície de contato, só que agora uma temperatura maior, temperatura de 40 graus Celsius. E a reação mais rápida é aquela que tem a maior superfície, que é o ferro na forma de palha de aço, né? A gente vai ter mais superfícies de contato e numa temperatura maior, 40 graus Celsius. Então, a ordem é 2, 1, 3, a ordem crescente. A alternativa correta, a letra A. Bom, segunda questão, turminha. Em 2 experimentos, massas iguais de ferro reagiram com volumes iguais da mesma solução aquosa de ácido clorídrico, à mesma temperatura. Num dos experimentos, usou-se uma placa de ferro, outro, a mesma massa de ferro na forma de limalha. Nos 2 casos, o volume total de gás de hidrogênio produzido foi medido periodicamente até que toda a massa de ferro fosse consumida. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa as curvas do volume total do gás de hidrogênio produzido em função do tempo. Certo? Nós temos aqui os gráficos possíveis, certo? Bom, a alternativa correta é a letra B. Por quê? Olha só. Alternativa B, pois o ferro, na forma de limalha, apresenta uma superfície de contato maior, liberando o gás de hidrogênio a uma velocidade maior, certo? A gente vai chegar ao fim da reação em um tempo menor. Então, o gráfico B, certo? Ele vai nos indicar que em um menor tempo, houve uma maior produção, né, do volume do gás de hidrogênio, certo? E essa reação ela chegou ao fim, em um tempo menor do que usando o ferro na forma da placa, certo? E aqui nesse caso a gente tem que entender que o volume inicial de gás de hidrogênio liberado é maior na forma de limalha, certo? Não pode ser o gráfico A, nem o gráfico C, porque nesses gráficos, né, as linhas indicam que a produção mais rápida do gás de hidrogênio foi usando o ferro na forma da placa. E isso está errado. Na forma de limalha, nós temos uma superfície de contato maior. E não é o gráfico D, porque no gráfico D indica que a quantidade de hidrogênio produzido na forma de limalha foi superior do que na forma de placa, na forma da placa. Isso está errado. A quantidade ela vai ser igual, só que a reação ela vai ser processada de forma mais rápida utilizando a limalha. Então, por isso, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos a mais uma questão. Turminha, olha só. Considere as 2 fogueiras representadas abaixo. Então, observe aqui as figuras, fogueira 1, fogueira 2, feitas, né, lado a lado com o mesmo tipo e quantidade de lenha. Então, partindo de condições iguais. A rapidez da combustão da lenha será, então vamos entender aqui, letra A, maior na fogueira 1, pois a superfície de contato com o ar é maior. Na fogueira 1, a madeira, né, ela está toda junta, né, a lenha ela está toda juntinha. Então, no fim das contas,
a superfície de contato é só essa superfície externa. Então, não está correto, porque onde eu tenho maior superfície de contato é na figura 2. Nesse arranjo, né, a gente promove, né, mais superfície para que a lenha entre em contato com o oxigênio. Não tem apenas a área externa, mas existe também a área interna. Também está em contato com o oxigênio. Letra B. Maior na fogueira 1, pois a lenha está mais compactada. Gente, estando mais compactado, isso vai gerar o quê? Uma menor superfície de contato. Também está errado. Letra C. Igual nas duas. Não, 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 não. Não será igual. Certo? Não será maior na fogueira tipo 2. Letra D. Maior na fogueira 2. Legal. Pois a lenha está menos compactada, o que permite maior retenção de calor pela madeira. E a alternativa letra E, olha só. Maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com o ar é maior, certo? Na letra D, ele fala que permite a maior retenção de calor. Não, não, não. O calor ele não vai ficar contido dentro da fogueira, não. Né? Vai estar dentro e fora, né? Todo o ambiente. Então, a letra D não está correta por causa desse trecho, né? Maior retenção de calor pela madeira. Não. Está correta a letra E. Por quê? Porque nós temos na fogueira 2 uma maior superfície de contato entre a lenha e o oxigênio. Então, a letra E. Quarta questão. Ao fazer pão caseiro, deixa-se a massa descansar, a fim de que o fermento atue. Algumas cozinhas, né, algumas cozinheiras costumam colocar uma pequena bola de massa dentro de um copo com água. Após algum tempo, a bolinha, inicialmente no fundo do copo, passa a flutuar na água. Isso indica que a massa está pronta para ir ao forno. Olha só. Com base nesse texto, turminha, podemos afirmar que, então, primeiro, ó, a densidade inicial da bolinha é maior que da água. Quando a gente coloca a massa, né, desse pão, né, fizemos a massa, tiramos o pedaço, fizemos a bolinha, colocamos no copo com água, né, vai afundar. Então, nesse momento, aquela massa tem uma densidade realmente maior que da água. Por isso, foi para o fundo. Primeiro está correto. 2. A atuação do fermento faz a bolinha flutuar, porque a fermentação libera gás dentro da massa. Isso faz a bolinha aumentar de volume até ficar menos densa que a água e subir. Show de bola, corretíssimo. A produção do gás vai fazer com que a massa cresça. E isso vai gerar uma diminuição da densidade desse objeto. Por isso vai flutuar. Então, 2 está correto. 3. Em dias frios, a bolinha leva mais tempo para subir, porque a fermentação, como toda reação química, tem sua velocidade reduzida com a diminuição da temperatura. Show de bola, corretíssimo. Quanto menor a temperatura, mais lenta será a reação química. 1, 2, 3 estão corretos. A alternativa, a letra E. Questão de número 5, turma. Ferro em presença de ar, né, contendo 20% em mols de oxigênio, e água sofre a seguinte transformação. Então, nós temos o ferro na forma sólida, né, o ferro metálico, interagindo com o gás oxigênio e com a água, né, a umidade presente no ar. Isso vai gerar um óxido de ferro hidratado. Né? Turma, esse óxido de ferro hidratado nada mais é do que a ferrugem. Então, aqui está mostrando a corrosão do ferro, o processo de enferrujamento do ferro. Dentre as condições indicadas, aquela em que se forma o produto, né? O produto, a ferrugem, em menor intervalo de tempo é. Olha só, nós temos aqui 2 fatores, turma. A superfície de contato, porque ó, ferro em barras, certo? E limalha de ferro. Nós temos a superfície de contato, temos também a concentração, porque ó, eu tenho o ar atmosférico,
ou então o oxigênio. Aqui seria o oxigênio puro. E também a temperatura. Então, aqui estamos combinando 3 fatores que influenciam na velocidade. Quanto maior a superfície, maior a velocidade. Então, ferro na forma de limalha. Quanto maior for a concentração dos reagentes, então eu consigo acelerar se utilizar o oxigênio puro. E quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Então, aquecidos a 100 graus Celsius. Então, a letra A são as condições ideais para podermos acelerar essa reação. Tudo bem? Então, a alternativa correta, a letra E. Sexta questão. As reações químicas metabólicas são fortemente dependentes da temperatura do meio. Como consequência, os animais de sangue frio possuem metabolismo retardado, fazendo com que os mesmos se movimentem muito mais lentamente em climas frios. Isso os torna mais expostos aos predadores em regiões temperadas do que em regiões tropicais. Assinale a alternativa que justifica corretamente esse fenômeno. Bom, nós destacamos aqui a letra B. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética média das moléculas reagentes, aumentando as velocidades das reações metabólicas, certo? Então, o nosso organismo também ele é suscetível à temperatura externa, porque a temperatura acaba influenciando as reações, né? E o nosso organismo, né, nós temos diversas reações que acontecem. Então, o ambiente externo também influencia nessas velocidades, nessas reações que acontecem no nosso organismo, que chamamos isso de metabolismo. Show? Sétima questão. Bom, você está cozinhando batata e fazendo carne grelhada, tudo em fogo baixo, num fogão a gás. Se você passar as duas bocas do fogão para o fogo alto, o que acontecerá com o tempo de preparo, né? Bom, olha só, vai diminuir para a carne e permanecerá o mesmo para as batatas. Aí eu fiz um rascunho para a gente compreender o porquê que a letra E está correta. Quando a batata está cozinhando, ou seja, a água encontra-se em ebulição, desta forma, o aumento da temperatura não modifica a velocidade de cozimento da batata, ou seja, apenas está consumindo mais gás. Por quê? Porque a batata, né, ela continua no mesmo estado, com a mesma superfície de contato, certo? Nós não modificamos a batata, né? Se a gente, em vez dela inteira, né, se a gente, né, trabalhasse com pedaços, aí sim, esse processo seria mais rápido. No caso da carne grelhada, o aumento da temperatura aumenta a velocidade de preparo do alimento, ou seja, vai acontecer num tempo menor, porque já temos uma superfície de contato. Então, aqui influenciou apenas a temperatura. Então, por isso, a alternativa correta é a letra E. Por fim, turma, olha só. Considere os seguintes diagramas de energia de reação nas mesmas condições de temperatura e pressão. Em função deles, indica a alternativa correta. Então, nós temos aqui um gráfico, né, que apresenta uma situação onde, em um momento, eu estou com uma determinada energia de ativação e, no segundo momento, essa energia de ativação ela ficou menor. O que promove a alteração da energia de ativação, turma, é o uso ou presença do catalisador. Então, a afirmativa correta, letra D, no diagrama 2, tem-se a presença de um catalisador. Por quê? Porque nós temos uma diminuição na energia de ativação. E o que promove isso são os catalisadores. Lembrando que a energia de ativação é uma espécie de barreira energética. E quanto menor for essa barreira, que a gente entende, mais rápida será a reação. Então, os catalisadores eles promovem um caminho alternativo, onde essa barreira energética é menor. Lembrando que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Quanto maior a temperatura,
maior a velocidade da reação, e quanto mais reagentes inserirmos, maior a velocidade da reação. Turminha, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!